campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos. Nós vamos ler e fazer alguns breves comentários do livro Justiça Divina, item 24, Céu. Reunião pública de 24 de abril de 1961, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, foi proposta a primeira parte, capítulo 13, item 18, do livro O Céu e o Inferno. Então, esse capítulo 3, da primeira parte, Allan Kardec vai abordar exatamente o céu, em 19 itens. Eles leram o item 18 e fizeram alguns comentários. Nós vamos separar um pequenino trecho do item 18, só para termos uma ideia do que Allan Kardec aborda, como era o pensamento, né, de Allan Kardec, quando ele vai dizer assim: como é triste, fria e glacial essa doutrina quando nos apresenta todo o resto do universo, isso é, a doutrina de um céu ou de um inferno. Quando nos apresenta todo o resto do universo, antes, durante e após a existência da humanidade terrena, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora ao figurar-nos um pequeno número de eleitos entregues à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas é condenada aos sofrimentos sem fim. Como é pungente para os corações amorosos a barreira que ela coloca entre os mortos e os vivos. As almas felizes, dizem, só pensam na sua felicidade, e aquelas que são infelizes somente nas suas penas. É de admirar-se que o egoísmo reine sobre a terra, quando nos mostram no próprio céu, como, pois, a estreita ideia que ela nos oferece da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Allan Kardec era o bom senso encarnado. Isso ele fala da doutrina de um céu e de um inferno. É um raciocínio lógico profundo que nos faz meditar e ver da impossibilidade da existência de um céu e de um inferno, conforme a teologia ensinada até hoje. Terminada a reunião pública de 24 de abril de 1961, Emmanuel, através da mediunidade do Chico, vai dizer o seguinte: aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária por meio da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era a absoluta integração com os antepassados. Na Índia bramânica, admitimos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos na pureza intocável dos cimos. No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com os deuses particulares, mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Com gauleses e romanos, incas e astecas, tínhamos figurações especiais do paraíso e, ainda ontem, acreditávamos que o céu fosse região deleitosa em que Deus, teologicamente, transformado em caprichoso patriarca,
vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem-fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. É por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça os limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. Esse texto é muito importante. Emmanuel nos leva numa viagem pela antiguidade em que ele nos coloca como os mesmos personagens nas mais variadas raças, nos mais variados povos da antiguidade. Entre os chineses afiançávamos nós. Na Índia bramânica admitíamos nós. No Egito remoto imaginávamos nós. Na Grécia antiga supunhamos nós. Com gauleses, romanos, incas, astecas, tínhamos quem? Nós. Éramos nós, os chineses, os egípcios, os gregos. Éramos nós, os gauleses, os romanos, os incas, os astecas, os hindus. Éramos nós. Somos seres multimilenares. E em cada existência podemos construir um céu dentro de cada um de nós ou um inferno. Depende de cada um de nós. É uma escolha que fazemos. A cada existência, nós temos as dores e os sofrimentos que nós mesmos atraímos para junto de nós através das nossas boas ou más escolhas, através das nossas boas ou más atitudes, através do nosso bom ou mau comportamento. Porque, mesmo sendo criados imperfeitos, Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos dá a vida, o incontável número de existências, como uma grande escola, com vistas a um porvir maravilhoso. Cada mundo é uma escola, num grau maior ou menor. Estamos matriculados na escola que nos dá mais condições de aprendizado. No momento, é o riquíssimo planeta Terra. Vamos abençoar a nossa vida aqui. O céu também é aqui onde nós estamos. Muito obrigado. Deus nos abençoe sempre. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site